Perdão, eu tive um problema aqui na conexão. Voltei aqui agora. Deixa eu guardar aqui. Só um minutinho. Então, conforme eu tava falando, né? É impossível, após a gente ter um encontro com o Senhor Jesus, a gente permanecer da mesma forma. Porque Ele vem, ilumina o ambiente e ali aonde tem sujeira, aquela sujeira ela não permanece mais, né? Conforme eu dei o exemplo da casa, eu tive um problema aqui na conexão e aí eu tive que sair e entrar de novo. Então, só pra deixar registrado aqui, eu dei o exemplo da casa, né? Que quando a gente tem uma casa que ela tá e a luz daquela casa tá apagada, a gente não consegue enxergar aonde tem sujeira. E aí quando vem o Senhor Jesus, ele limpa o ambiente de tal forma, né? Ele clareia aquele ambiente, limpa não, desculpa, ele clareia aquele ambiente e aí a gente consegue enxergar onde tem a sujeira. Essa é a menção que Jesus fala sobre Jesus, de que ele é a luz dos homens. E essa luz, ela consegue trazer tal entendimento que as pessoas que estão aí, às vezes, não sabem nem que elas estão convivendo, né, de tal modo. Só quando realmente tem um encontro com o Senhor Jesus é que a pessoa percebe, porque é impossível, né, a gente ter esse encontro com o Senhor Jesus e permanecer a mesma pessoa. Aí no versículo diz, né, no versículo 6 ele continua dizendo: houve o homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Então é igual o exemplo que eu falei, né? João, ele não era luz, ele era o enviado, ele veio abrindo o caminho. João, ele veio pregando o arrependimento para poder preparar o caminho para quando o Senhor Jesus chegasse, a terra já está preparada e as pessoas recebessem a palavra do Senhor Jesus. E hoje o que nós fazemos é preparar o caminho, e é a ação do Espírito Santo que vem e revela Jesus. E é essa luz que, quando a pessoa tem esse encontro, é impossível ela permanecer da mesma forma. Porque João diz, né, que ele era a luz do mundo, ele ilumina a humanidade, ele mostra aquilo que está escuro, ele mostra aquilo que sozinho o ser humano não é capaz de enxergar, que é o pecado, que são os nossos erros, né? A gente vive tranquilamente uma vida achando que está tudo bem, e a gente se esquece de que há um tempo atrás, por causa do pecado de Adão, a gente teve essa separação, né? O homem separou houve essa separação entre Deus e o homem. E o pecado, ele é essa separação. E todos nós nascemos pecadores, todos nós convivemos com o pecado. A partir do momento que nós conhecemos Jesus, aquilo que antes não era visível se torna ser visível, e a gente entende aonde está esse pecado. E é quando Jesus vem, clareia e nos dá a oportunidade de nos limpar e de nos transformar e vivermos uma nova vida. No 10 ele diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então ele diz, né, ele veio para o que era seus. Essa menção ele faz a todo aquele que tinha a promessa já de receber Jesus, que nem os judeus, e eles o rejeitaram. Mas aqui ele diz que todos aqueles que aceitarem Jesus e creem no seu nome, a partir dali, ele dá os direitos de eles se tornarem filhos de Deus. Então, há esperança, né, para nossas vidas. Houve o pecado nos separou de Deus. E a partir de Jesus Cristo, nós temos essa nova redenção. O Senhor Jesus é a nossa ponte entre nós e Deus. Ele nos reconcilia novamente, né? Ele é
aquele que nos aproxima. Então é impossível nós hoje nos achegarmos a Deus sem ser através do Senhor Jesus, sem que haja esse encontro, porque quando nós encontramos Jesus, quando nós abrimos o nosso coração, ali é onde há um verdadeiro arrependimento. Porque quantos de nós muitas das vezes viviam uma vida sem entender, né, sem noção do que a gente fazia ou do que estava acontecendo, e muitas das vezes a gente ia por caminhos e que não eram tão agradáveis e a gente achava que tudo aquilo era normal. Quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus, é como se fosse uma escama que sai dos nossos olhos. É por isso que é muito difícil para as pessoas compreenderem, porque é uma experiência pessoal que cada um precisa ter com o Senhor Jesus. Ele abre as nossas escamas dos olhos e aí aquilo que a gente não enxergava passa a nos enxergar e nós somos levados a um arrependimento. Nós enxergamos a culpa que nós carregamos, mas essa culpa foi já retirada de nós a partir do momento em que o Senhor Jesus se entregou naquela cruz. Então, quando ele se entrega naquela cruz, toda a separação que havia, o véu é rasgado e ele volta a nos reconciliar. Então, aquilo que o Senhor Jesus fez, aquele sacrifício, foi justamente por isso. Foi para tirar o pecado que nós carregávamos de nós e nos voltar a nos e nós podermos voltar a nos reconciliar com Deus. E aí no versículo 14, né, ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." João dá testemunho a respeito dele e exclama. Aqui ele diz sobre essa questão, né? Jesus, ele já estava com Deus desde o princípio. Ele não precisava ter vindo para cá como homem, ele não precisava ter nascido, mas ele veio. Ele já era Deus, ele já estava com Deus, mas ele veio, ele se fez carne, né? Ele se humilhou e veio até nós para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de encontrarmos com ele, de se arrepender. E quando ele diz, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, lá no início ele fala, no princípio ele era o Verbo, a palavra de Deus. Tudo foi criado através da palavra de Deus e tudo se sustenta até hoje através da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Então, tudo se sustenta hoje através do Senhor Jesus. E ele se fez carne. E hoje, através desse ato dele, né, como de um unigênito do Pai, ou seja, o próprio Pai o entregou como seu filho único, né? Quantos de nós hoje que somos pais teríamos coragem de entregar o nosso filho por alguém, né? Por amor a alguém. E ele fez isso, ele entregou o próprio filho dele por amor a nós mesmos. E aí no 15 ele continua: "Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim." Aqui João declara, né, que ele veio na frente, abrindo caminho, pregando arrependimento, e que Jesus viria após ele. Mas mesmo Jesus vindo após ele, Jesus já existia antes dele. E isso é um mistério muito glorioso, e isso é tão forte, é tão edificante você saber que ele não precisava, ele estava lá no céu, ele já tinha a sua glória lá junto com o Pai, mas ele se fez homem, ele se fez carne, ele se humilhou e se entregou por amor a mim, por amor a você, né? E João aqui declara, ele já era antes de mim, ou seja, ele já existe antes da fundação do mundo, antes que tudo houvesse, antes que houvesse o haja, né? O haja luz, a palavra, ele já era. E no 16 ele diz: "Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou." Então aqui ele declara mais uma vez, né? Ele veio do Pai, ele já estava com o Pai. E quem nos revelou esse princípio, né?
Esse único foi o próprio Deus. Ele era único lá com o Pai e o Pai o revelou. E ele veio para nossas vidas para nos dar graça. Antigamente já existia a lei, né? A lei foi dada para o povo judeu, que a lei ela se antecipou, né? Como é que se diz? Antecedeu, né, a vinda do Senhor Jesus, para que já houvesse um povo separado, para que já houvesse um povo eleito, que desse povo viesse o próprio Senhor Jesus. E aí veio Jesus, derramando graça sobre graça, nos ajudando a cumprir os princípios da palavra, nos ajudando a cumprir o princípio da lei. Porque por si só o homem é muito falho, por si só nós não conseguimos, né? Mas o Senhor Jesus, ele derrama graça sobre graça nas nossas vidas. E é esse amor revelado, é esse encontro único que nos capacita, né, a permanecermos, porque a gente entende que existe algo maior, que houve uma entrega e que o prazer dele é que um dia a gente possa estar junto dele, junto com o Pai. E por conta do pecado, antes, né, isso era impossível, antes da vinda dele. Mas aí ele veio, se humilhou, se fez carne, se entregou, assim como diz na palavra, né? Ele era único e já estava com Deus desde o princípio, mas ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão tudo aquilo que ele já tinha para se fazer homem como nós, para poder estar aqui como ser humano, se humilhando por amor a mim e por amor a você. Hoje eu vou terminar aqui, né? O devocional durante a semana começa às 6 horas. Todas as quinta-feiras nós vamos estar aqui fazendo essa meditação. Vai ser um devocional curtinho, né? Para não atrapalhar quem precisa sair para trabalhar, ajeitar suas coisas. Mas eu aguardo vocês aqui na próxima semana, tá? Quem gostou dessa live foi edificante, que vocês possam estar compartilhando com outras pessoas. E na quinta-feira que vem nós estaremos aqui dando continuidade. Que Deus abençoe e fiquem com Jesus. Beijo!